Olá pessoal, então nós vamos dar sequência, né, nessa terceira aula, terceira e última aula, onde nós vamos fazer com que os dados, né, os valores calculados na calculadora sejam armazenados no banco de dados. Lembrando, né, pessoal, que a atividade 4, né, a atividade 4 também, ela pede para que possa ser gerado a informação, né, gerado um dado apresentado na tela e armazenado no banco de dados. Há também com seminário, tá? Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui agora. Então, você que acompanhou as duas primeiras aulas, você tem que ter essa classe conexão aqui já pronta, tá? E também tem que ter o banco de dados já criado e conectado a ele, tá bom? Então essa classe ela estabelece a conexão. Como eu havia dito na segunda aula, esses cat aqui, né, esses cats, eles retornam erros, tá? E esses erros são os erros onde eu vou apresentar na tela caso haja um erro de conexão, haja um erro de SQL, haja um erro qualquer, tá bom? Então ele sempre vai me retornar esses itens, tá bom? Sempre um erro ele vai me retornar. O que nós vamos fazer então? Nós vamos agora criar uma janelinha onde essa janelinha vai representar o erro da nossa URL, da nossa conexão ou da nossa SQL. Onde que eu faço isso? Nós vamos lá então em calculadora, tá bom? A gente vai em calculadora aqui, ó, FRN calculadora, código fonte, tá? Lá no finalzinho, antes das propriedades, vamos dar enter aqui e vamos criar um método. Com o método criado, pessoal, então agora a gente vai inserir dentro dela uma janela onde ela vai apresentar o erro. Como que vai ser feito isso? Nós vamos chamar aqui então um outro tipo, né, de J, né? Nós chamamos de JOption Prime, né? Chama-se JOption Pane, é um painel de opções, tá? Ele vai apresentar na tela a opção de erro, né? Então, como que vai fazer isso? Então, você vai usar aqui então JOption Panel, Option Panel, ponto, né? Agora você vai chamar o método, né? Que é isso que primeiro é a classe, agora vai chamar o método. Então o método vai ser show, vai ser essa lista desse tamanho aqui, né? Então vamos cá, cadê show message dialog, cadê? Message dialog. Esse aqui, ó. Então vamos escolher este, tá? Então show message dialog. Escolhemos, né? O primeiro item vai ser null, certo? O segundo vai ser o item da mensagem, o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro ele vai ser o título da mensagem. Então, o título da mensagem a gente vai colocar um string aqui com o nome de erro, tá? Isso aqui é padrão, tamanho padrão. Ok, vamos salvar. Isso. Então tá ok, nós temos aqui um string padrão, né? Onde essa string vai receber o erro, certo? Esse erro vai ser colocado aqui, né? Um parâmetro tipo string. Essa outra mensagem, esse outro método aqui, ele vai receber esse erro e vai apresentar na mensagem, o erro na tela, tá bom? Ok, salvamos. Agora vamos para a conexão. No item conexão, há outro detalhe importante. Esse método aqui, ele é um método estático, tá? Por que ele é estático? Porque não é necessário você instanciar ele como objeto em outra classe. Basta você colocar o nome da classe, ponto, e o nome do método que ele vai ser chamado, tá bom? Isso é para facilitar na diminuição de código, tá bom? Então vamos lá, conexão, a gente vai vir aqui dentro agora, nós vamos agora chamar a classe, né, a classe calculadora, frm calculadora, certo? Ponto. Agora vamos colocar a mensagem, né?
mensagem erro, certo? Vou colocar aqui um string mais e. Porque o erro, pessoal, ele vai ser colocado dentro do parâmetro e. Então, esse parâmetro e ele vai receber todo o erro de conexão, de que for, falta de classe, e vai colocar dentro do parâmetro do método mensagem. Tá? E esse método mensagem ele vai ser executado aqui e vai apresentar na tela. Tá bom? Então, vamos salvar. Vamos aqui, conexão novamente. Agora, de novo, né, com SQL, isso aqui talvez um erro de SQL que possa acontecer. Então, a gente vai digitar então frm calculadora, que é a nossa classe, calculadora ponto mensagem erro. Aqui nós vamos colocar então a string mais a. Bom, vamos verificar se nós importamos calculadora. Cara, foi importada, tá vendo? É uma classe que está fora do pacote, então ela tem que ser importada. Então ela está aqui, ok? Então vamos dar sequência então. Aqui são as mensagens de erro, tá bom? Vamos salvar agora, que sempre tem que ter uma comunicação, pessoal, sempre, sempre, sempre. Toda vez que houver um erro, o erro tem que ser comunicado para que a gente possa saber o que está sucedendo, né? O que está acontecendo com a nossa conexão, com o nosso programa. Então, sempre é importante emitir erros, tá? Para a gente saber o que está acontecendo. Agora, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos agora inserir, né? Vamos criar um método dentro da classe conexão. Nós estamos dentro da classe conexão aqui. E essa classe conexão, ela, além de conectar com o banco de dados, que tem esse método que é responsável, o comportamento do método conectar é conectar com o banco de dados. O método fechar conexão é fechar a conexão com o banco de dados. E o método criar estado é o método responsável para criar o estado que eu vou usar, tá bom? Mas aí faltou um outro método, que é o método responsável pela inserção da informação no banco de dados, tá? Ou seja, esse método de inserção de dados no banco de dados, ele vai trabalhar com os três métodos ao mesmo tempo. Ele vai juntar tudo e vai fazer com que os dados sejam inseridos dentro do banco de dados, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer então é criar um método. Esse método ele tem que ser público. Por que ele tem que ser público? Porque ele vai buscar informação lá dentro da calculadora. Porque a calculadora ela vai ficar responsável por emitir os dados, somar os dados, dividir as informações, certo? E quando ela vai dividir essas informações, e vai chamar o método da classe conexão, inserir dados, e vai vai enviar essa informação para o banco de dados, tá bom? Então a função é essa. Então, como não criar esse método? A gente vai vir então public void. O nome do método ele não vai retornar nada, lógico, né? Vai ser público. O nome do método vai ser inserir. Inserir resultado. Ok. Ele vai ser do tipo double. Ah, professor, mas por que ele vai ser do tipo double? Porque é o seguinte, o nosso dado ele pode ser gerado double devido à divisão que pode acontecer. Então ele vai ser double rs. E ele também vai usar throws SQL exception. Tá? Isso. Por que, professor, eu estou usando SQL exception? Porque todas elas determinam a conexão com o banco de dados. Então, esse SQL exception ele trata essa conexão, esses SQLs que dão errado, ele vai tratar isso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos fazer é criar, dentro do nosso método, uma variável do tipo string, que ela vai ser chamada, vai ser chamada SQL, e essa variável ela vai receber, né? Ela vai receber aqui uma string, que no caso, essa string ela vai se tornar o que? Ela vai se tornar um SQL,
tá? Ela vai se tornar um SQL que nós temos lá no banco de dados. Lembra que nós fizemos lá na primeira aula? Nós fizemos um SQL para criar um banco de dados, para criar uma tabela com os campos e tudo. Então, a SQL ela se torna um texto aqui dentro e ela é enviado para o banco de dados. O banco de dados interpreta como sendo uma SQL e insere o dado no banco de dados para nós, na tabela, tá bom? Então vamos lá, vai ser insert into. Qual é o nome da nossa tabela? Vamos lá verificar, né? A gente vem aqui agora. A nossa tabela tem o nome de resultados. Então é insert into resultados, tá? Agora nós vamos colocar o campo. Qual é o campo que nós vamos colocar para digitar, para receber a informação? Então a gente vai vir aqui, clicar novamente e vai verificar que nós temos o campo ID e o campo resultado. Então a gente vai colocar o campo resultado primeiro. Resultado. Depois values, né? Agora vai ser o valor que vai ser atribuído a esse campo. Então aqui colocar sinal de mais, né? RS minúsculo, tá? Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma concatenação, tá? Juntei um com o outro. Deixa eu escrever aqui direito, dando um erro. Isso. Pronto. Então está feito aqui na nossa SQL. Eu tenho uma variável SQL, né, do tipo string, onde ela vai receber esse como resultado. Esse é um código SQL, tá? A única coisa que vai ser variável aqui vai ser o que? Vai ser a variável RS, que é do tipo double, tá? Lembrando que esse tipo double também é o tipo double do resultado aqui da tabela, tá bom? Ó, professor, mas cadê o campo ID? Né? O campo ID, como ele é um campo autoincremente, né, e sequencial, ele vai gerar números automaticamente. Então não é necessário você, como se diz, inserir números nele. Então a partir do momento que toda vez que você inserir um resultado, ele vai inserir, né, um código, um ID, um identificador, tá bom? Então vamos dar sequência. Então aqui agora, beleza. Agora nós vamos determinar o que? Tá. Eu vou fazer com que essa SQL ela seja enviada para o banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui agora a propriedade não, o método, né, criar estado. Pois é que o método criar estado que vai me dar a possibilidade de enviar essa SQL para o banco de dados. Então, criar estado, ponto, né? Agora eu vou chamar aqui agora um método chamado execute update, né? Execute update, ela vai executar para mim a SQL. Ela vai enviar a SQL para o banco de dados para mim. Então, execute update. Ela já carrega até a SQL, tá vendo? Ó? Ela já sabe até qual que é a variável que eu vou usar, tá bom? Então, ponto e vírgula. Beleza. Agora, lembra que eu falei com vocês que a gente tem que estabelecer uma conexão com o banco de dados, criar um estado e depois fechar a conexão. Então, ou seja, o método criar estado, se você olhar aqui no conteúdo dele, ele realiza uma conexão com o banco de dados, tá? E também já cria também um estado e retorna esse estado, que igual eu fiz aqui. Só que ele não fecha, tá? Então, para mim fechar para mim fechar essa conexão, eu tenho que usar quem? Eu tenho que usar o close, né? Ou seja, o fechar a conexão aqui. Então eu venho aqui, ó, this ponto, fechar conexão. Ok. Então eu fechei a conexão, né, com o meu banco de dados. Então esse aqui, além de criar o estado para mim, ele abre a conexão, tá? Cria o estado, certo?
no caso o estado de inserção de dados, e esse aqui faz e fecha para mim, tá bom? Ou seja, ele faz tudo em um só, tá? Então esse método aqui ele é um método, esse método inserir resultado, ele abre conexão, ele cria o estado e fecha a conexão automaticamente, tá bom? Beleza. Então já está pronta a minha conexão, já está pronto o meu método que vai inserir o dado na base de dados, já está pronto também a conexão, o estado, tudo. Agora só falta um item. Eu chamar esse método inserir resultado lá na classe calculadora, para que ele possa, na classe calculadora, ele possa receber o resultado do cálculo e jogar dentro da tabela, tá bom? Vamos ver então como é que eu vou fazer isso. A gente vem aqui na calculadora, né? Olha aqui, tá vendo? Aqui a mensagem de erro que nós fizemos, tá? Então nós temos aqui o método calcular, certo? O método calcular é um método onde nós vamos realizar todos os cálculos. E esse método calcular, ele já está pronto, né, daquela aula que nós já fizemos lá anteriormente, certo? E agora, um outro detalhe. Com vocês aí, eu acho que, não me lembro direito, mas os valores estavam assim, né? Vou escrever aqui, eles estavam assim. Eles estavam como float, né, do tipo float, né, as variáveis estavam do tipo float, e aqui também estava do tipo float parse, float ponto, parse float, é isso? Então estava dessa forma, estava assim, né? Ou seja, o que é isso? Aqui é a conversão, é você converter, né, dados para outro tipo de dados, converter um string para float, tá bom? Só que nós vamos chamar aqui, nós vamos chamar então o método responsável por, por receber a informação e armazenar no banco de dados. Como não fazer isso? Vai vir aqui, ó. Tá vendo que esse método é estático? Ele pode, desculpa, esse método aqui eu tenho que extensiar o objeto e fazer com que ele receba o número de z, tá? Que ele recebeu o cálculo de z. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, né? Olha aqui como é que é feita a divisão, ó. Se realizar o cálculo, eu apresento o resultado. Se não, eu não faço nada, tá? Olha aqui, tá vendo a diferença, como é que é? Então é dessa forma que funciona. Se é realizado o cálculo, né, eu apresento na tela o resultado e também guardo no banco de dados. Então vamos primeiramente inserir no banco de dados, né? Então eu venho aqui, ó, chama a referência da classe, conexão, depois com, depois new, conexão, agora a classe, né? Isso. Agora vem aqui. Tá vendo que tá vermelhinho? É porque significa que eu não importei a classe aqui, ó, tá? Então vou importar ele agora. Então é Ctrl Shift I. Automaticamente já melhorou, olha lá, ó. Quer ver? Olha aqui, ó, já tem aqui, ó, br.conexão.conexão. Então importei a classe. Já não tem erro mais, tá? Então agora eu vou chamar o meu método inserir resultado. Então vai ser com ponto inserir resultado do tipo Z, né? Aí, ok. Se você perceber, o Z está com erro, tá vendo? Ó? Aí se você clicar aqui, lá, circunstar try catch, né? Mas vamos ver aqui o que está acontecendo primeiro. Outro detalhe, né? O nosso método aqui ele recebe um double e aqui ele está como float. Então nós temos que fazer uma conversão. Então a gente vem aqui, coloca double, né? Faz aqui de novo double pairs double, também aqui double e aqui também double. Então vamos
Mudar tudo. Isso. Beleza. Então agora ficou certo, né? O método que recebe double aqui também está sendo um número do tipo double também. Então agora aqui está falando o seguinte, ó. Nós temos que também criar um try catch, né? Para SQL exception, porque ele também é um tipo de pode gerar um erro aqui também. Então a gente clica aqui, instrução try catch. Pronto. Aí foi criado, né? A instrução try catch, tá? Ou seja, aqui ele chamou o método e aqui se der um erro no SQL exception, ele retorna esse erro aqui, ó, tá? Beleza, pessoal, tá faltando um detalhe, né? Aqui não tem aquele campo que vai receber o resultado. Então vem aqui, ó, LB, é porque eu apaguei sem querer, tá? Mas o de vocês deve ter aí. Resultado ponto set text, tá? Set text. Só que nós temos que fazer a conversão, né? String de double para string. Então double, automaticamente ele já coloca lá o z como sendo o parâmetro. É o que está certo, né? Ok. Vamos testar, ver se funcionou? Vou salvar aqui agora, né? Vou salvei, né? Agora é só clicar aqui em FRM calculadora, botão direito, executar arquivo. Pronto, já apareceu na tela, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos ver como é que funciona a inserção dos dados no banco de dados, tá? Como é que é feito isso? Então vamos aqui, 12 vezes 3. Né? Vamos colocar a multiplicação aqui e vamos clicar em resultado. Automaticamente coloca aqui, ó, 36. Então ele apresenta na tela 36. 36.0. Vamos ver se foi cadastrado o banco de dados. Então você vem aqui, ó, serviços, tá? Clica no botão direito sobre a sua tabela, a tabela resultado. Caso não tenha aqui, é só você expandir esses itens aqui. Clica no botão direito, exibir dados. Automaticamente já tem aqui, ó, certo? Aqui o resultado, ó. Temos aqui o ID, né? ID3, o resultado foi 36, tá bom? Ué, professor, mas por que é 3 aqui o ID? É porque antes de mostrar esses itens aqui, eu já havia feito testes, né? Então, eu fiz 2 testes e apaguei. Mas aqui já tem os cadastros já feitos, tá? Se eu posso aqui, professor, mudar e alterar, vamos aqui, vamos colocar então divisão, né? Vamos colocar aqui 5 no lugar do 3 e vou colocar a divisão. Então, clicar em resultado. Pronto. Então, deu 2.4. Será que esse 2.4 vai aparecer aqui? Vamos verificar. Tá vendo que aqui em cima tem o select, né, asterístico from root.resultados? Ou seja, esse select, né, selecionar todos da tabela resultados, tá? Então, é só executar aqui, ó. Tá vendo? Executar SQL. Ó, quando executou a SQL, automaticamente ele buscou todos os registros da tabela resultado. Olha aqui, o registro 3 e 4. Então, 2.4. Né? Então, todos os valores que eu for fazendo aqui, por exemplo, a soma, né? A subtração, vamos colocar uma divisão aqui, né? Ó, vai ser armazenado lá. Quer ver? Então, já fiz esses itens todos aqui agora. Quer ver que vai aparecer lá? Vou clicar então em execução aqui. Pronto. Olha aqui eles aqui, ó. Entendeu? Então tudo que eu fiz, tudo que for, da calculadora que foi realizado, vai ser executado no banco de dados, tá? Tudo vai ser inserido no banco de dados. Então, pessoal, termino por aqui então a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, pode postar lá no Ava, porque no Ava a gente vai estar resolvendo os problemas de vocês. Qualquer dúvida é só postar no Ava que a gente vai estar resolvendo esses problemas, tá bom? Então,
Não se preocupem, né? É um pouco complexo na realidade, mas isso aqui é bem explicadinho, bem fácil de cada um de vocês entenderem, tá bom? Lembrando que tem alguns exercícios, né, que precisam de conexão com o banco de dados, tá? Então revejam essas aulas, né? De preferência vejam essas aulas em ordem, né? Em ordem que do jeito que elas ficam, do jeito que elas são feitas em ordem, para que você não possa perder o fio da meada. Porque uma aula depende da outra. Se você não fizer uma aula dependendo da outra, futuramente você não vai dar conta de resolver nenhuma das coisas, tá bom? Então, está aí a videoaula que eu prometi para vocês. E até mais, né? Então, adeus.